Olá a todos, bem-vindos novamente aqui no Log Help, o canal da logística direto ao ponto. Eu sou Cícero Moura e o vídeo de hoje é bastante interessante, bastante especial, porque é uma solicitação de uma colega de trabalho, a Giovanna Paganucci. Ela trabalha numa grande companhia cervejeira e, obviamente, ela recebe e lida com várias transportadoras ao longo do seu trabalho, ao longo do seu dia. E algumas dúvidas são constantes por parte das transportadoras que às vezes não conhecem quais são os indicadores que elas têm que manter justamente para garantir a satisfação dos clientes. Então, atendendo esse pedido, eu montei um vídeo falando sobre os principais indicadores que você, transportadora, tem que conhecer para fazer com que o seu cliente tenha um nível de serviço de excelência. Então, fique comigo até o final do vídeo e entenda e aprenda quais são esses indicadores. Bom, pessoal, então vamos lá. Mudei um pouco o formato da apresentação, né? Espero que vocês gostem desse novo modelo aqui. Então, os indicadores que toda transportadora deveria ter para garantir o nível de serviço ao cliente. Então, esses indicadores são imprescindíveis para você que presta serviço de transporte para algum cliente. Vamos começar logo aqui então. Um dos principais indicadores que você deve acompanhar, né, para você garantir a satisfação do cliente é o índice de entregas sem avarias. Então isso quer dizer o seguinte, das entregas que você faz, quantas você faz sem avarias? Tá? Então, porque imagine você receber aqui, né, você cliente, uma mercadoria nessa condição, rasgada, amassada, né, a caixa avariada. Então isso não é legal, isso demonstra aqui que a transportadora, né, porque ela é a última perna entre o fornecedor e você cliente, então se o material chega avariado, obviamente a primeira suspeita ela recai sobre a transportadora, que pode até não ser, mas aí a gente entra numa outra questão, tá? Mas vamos lá, como é que você apura esse índice, né? Então esse é um índice importante que vai garantir aí que você manuseia bem as mercadorias, que você toma cuidado com a mercadoria do cliente, tá? Isso é um primeiro indicador que ele é visível. A hora que o cara abre o caminhão, ele já vê se o material está variado ou não. Então, como é que é a fórmula de cálculo desse indicador? É bastante simples. Então, você vai fazer aqui uma continha. Você vai pegar as entregas sem avarias e você vai dividir pelo total da entrega e multiplica por 100 para você ter o percentual. No nosso exemplo, fica mais ou menos assim. Então, imagine que eu tenho aqui 72 entregas sem avarias, num total de 78 entregas. Então, vamos ver quanto é que ficou esse percentual. Eu tenho um índice de entrega de 92,30% de mercadorias sem avarias. É um índice bom ou pouco? Depende da exigência lá do teu cliente. O ideal é que esse índice ele tem aí alcance o 100%. Embora a gente sabe que é um pouco difícil, mas tem aí um caminho você a melhorar ainda. Então existe aí quase 8% que você está variando a mercadoria, tá? Então eu não queria ser um desses clientes que está no meio desses 8%, tá? Mas você já consegue saber o quanto você faz aí de entregas sem avarias. E aí você começa a procurar o que você tem que fazer para melhorar, para fazer com que esse índice suba cada vez mais, que você entregue os produtos sem avarias para o teu cliente. Vamos para o seguinte indicador, conformidades nas entregas, né? Então, o que é esse indicador aqui? Esse é um indicador que vai falar não só das entregas avariadas. As entregas avariadas, num total, num geral, ela também entra nesse indicador aqui, em conformidades. Então aqui está também se o material está variado, se entregou o material no prazo correto, se entregou o volume correto para a transportadora, né? Então, isso aqui vai medir toda a sua performance de entregas, tá? O quanto você conseguiu entregar os produtos de acordo com o cliente estava esperando. Então, seja no prazo de entrega, nas condições, né? Então, aqui ele mede o geralzão do teu serviço. E como é que a gente faz o cálculo? Também de maneira bem simples. Você vai pegar o total de entregas conformes e vai dividir pelo total geral de entregas e de novo multiplica por 100. Num exemplo aqui, ele fica o seguinte, imagine que você
entregou 125, né, entregas, tudo ok, num total de 137. Aí você divide 125 por 137, multiplica por 100 e aí você tem um percentual de 91,24%. Então, ou seja, você consegue entregar as mercadorias conforme o cliente pediu, independente, né, do tipo de não conformidade que aconteça, tem quase 9% aí você não conseguiu entregar conforme o cliente pediu. E aí, o que você tem que fazer com esse indicador é justamente ir atrás desses quase 9% para entender o porquê que você não conseguiu performar cada vez mais. Esse é o grande objetivo do indicador, é mostrar para você aí aonde você tem que buscar a melhoria, beleza? Vamos para o terceiro, entregas sem atraso, tá? Então, o quanto você consegue entregar a mercadoria na hora que o cliente quer. Novamente, é um cálculo bem simples, né? Você pega entregas sem atraso e divide pelo total das entregas, multiplica por 100. No nosso exemplo, 75 entregas sem atraso, num total de 102 entregas, e aí eu tenho um índice de 73,53%. Veja, já não é um índice tão bom. Tá? Aqui você tem um belo espaço ainda para melhorar. Então, essa entrega, né, sem atraso, ela é importante porque você passa confiança para o teu cliente. Então, se ele está contando que você vai entregar o produto, né, naquele prazo, então ele já pode, o cliente final, agendar alguma outra reentrega para o outro cliente final dele. Ele pode programar uma produção, né, com mais assertividade. Se você começa a fazer as entregas fora desse prazo, você já não passa uma confiança para quem está esperando a mercadoria. Nesse exemplo aqui, veja, você ainda tem aqui quase 27% que você está entregando fora do prazo. Então você tem que ficar atento e ver quais são esses motivos, beleza? Próximo indicador. Tempo de recuperação de volumes extraviados. Pessoal, volumes extraviados dentro de uma transportadora, dependendo da malha que ela tenha, né, de filiais, né, dependendo se ela tem filiais para o Brasil inteiro, imagine, até você recuperar esse volume extraviado, né, dependendo do tamanho que é a transportadora, isso demanda muito tempo. E aí como é que fica o cliente lá na ponta esperando chegar aquele volume que foi extraviado, né? Então existem algumas tratativas que vocês podem fazer, do tipo, enquanto eu procuro, né, o volume, então entre em contato com o fornecedor, pede que ele mande aí um próximo produto, né? E aí vai, se ele tiver esse produto em estoque, se for item de prateleira. Agora, se for uma entrega especial, um produto feito sob encomenda, aí já começa a complicar um pouco mais. Então, geralmente, dependendo da quantidade de filiais que vocês têm em transportadoras, você demora de 5, 10, 15 dias até rastrear toda a sua malha de filiais até que você encontre esse volume extraviado, tá? Então, enquanto menos tempo você solucionar esse tipo de ocorrência, melhor é. E aqui o cálculo é muito simples, né? Então você parte lá da data que você conseguiu recuperar, que você conseguiu encontrar o volume onde ele está, menos a data que ele foi extraviada. Então, nosso exemplo aqui, então eu encontrei o volume dia 12 do 12 e ele foi extraviado dia 1 do 2. Então eu demorei aqui 11 dias para eu encontrar esse volume. E aí você tem algumas ações para fazer. Ou você vai fazer o cliente ficar esperando você encontrar, né, nesses 11 dias, ou você vai fazer aquilo que eu comentei. Liga para o fornecedor, pede que ele reponha o volume para você entregar ao cliente, e aí depois você, com mais calma, procura o volume, e aí esse volume encontrado, dependendo do acordo que você tem com o teu fornecedor, você devolve ele e o cara põe isso no estoque e vida que segue. Beleza? Próximo indicador, cotações de frete no prazo. Muitas transportadoras não têm online essa cotação de frete, né, que facilitaria muito, né, para quem é cliente poder entrar no site e fazer a própria cotação. Né? A maioria das transportadoras você tem que ligar ou você tem que passar um e-mail solicitando a cotação, e aí existe um tempo para que isso volte. Pode ser 1 hora, pode ser meio-dia, né? Então, se você mandar pela manhã,
ela tem até meio-dia para te retornar, ou se você mandar depois do almoço, ela tem até o final da tarde para retornar. Existe um prazo para esse retorno de cotação. E a gente sabe que cotação, quando se cota frete, é porque você ou já vendeu ou está com uma intenção de vender algum produto para um cliente. E o frete, ele compõe aí o valor dessa negociação, né? Seja o cliente que vai pagar ou seja o cliente final. Então é importante que esse retorno de cotação, ele tem que ser breve, né? E ele tem que ser, além de ser breve, tem que ser no prazo que você falou que ia dar. Então, acompanhar esse retorno de cotação também é importante e é um nível de serviço que o cliente sente, porque ele está esperando essa resposta para poder passar para o cliente final dele, tá? Então, o cálculo também é simples. Então, se você pega as cotações que você respondeu no prazo e divide pelo total de cotações que você teve. E aí, nesse exemplo, eu respondi 65 cotações no prazo, de um total de 72, e a gente tem um percentual de 90,27%. Não é um índice baixo, mas tudo depende da exigência do teu cliente. Então, tem aqui quase 10% que não foram respondidos no prazo. E aí, quem sabe esses 10%, quanto de negócio o cliente lá na ponta perdeu por não dar um retorno de valor de frete. Então, muitas vezes, né, o cliente final faz cotações em 2, 3 fornecedores e quem der esse retorno final para ele do valor do produto, mais o frete, para ele ter uma ideia, né, do montante que ele vai pagar, então quem mais rápido for nessa resposta, dependendo da urgência da pessoa, ela fecha, né, com o cliente A, B, né, ou C. Então, estar atento ao retorno das cotações dentro do prazo também é um indicador aí bastante interessante que vai demonstrar para o teu cliente, né, o nível de serviço, né, a agilidade que você tem em dar esses retornos. E aqui o último indicador, a gente fala de agendamentos cumpridos. Então, vocês transportadoras que trabalham aí com grandes magazines, que precisam cumprir agendamento, às vezes de final de semana, às vezes de feriado, de madrugada. Então a gente sabe que esses grandes magazines não param, né? E você, geralmente para fazer essas entregas, você tem um agendamento, né? Um pré-agendamento que você faz, né? Você não chega, não bate na porta deles e fala, ó, estou com um produto para te entregar. Não é assim que funciona nesses grandes magazines. Então você tem que agendar, geralmente você tem que chegar uma hora antes do agendamento e tem um item crucial. Se você, na maioria deles, se você não cumprir o agendamento, você paga uma multa. Você, transportadora, vai ter que acabar arcando com essa multa, né? Que geralmente o cliente, né, quem vendeu lá para o grande magazine não vai querer pagar essa multa porque o atraso foi da transportadora. Então, vocês têm que ficar bem atento ao agendamento e principalmente se esse agendamento ele é passível de ter uma multa ou não por não entrega. Geralmente é um percentual sobre o valor da nota. E essas notas para grandes magazines, elas não são notas de 1.000, 2.000 reais. A gente está falando de 100, 150, 200 mil reais. Então, uma multa, um percentual em cima desse valor é muito alto, tá? Então, fiquem atentos aí aos agendamentos realizados, né? Agendados, os compromissos e os agendamentos não entregues, tá? Isso além de gerar multa para você transportadora, ele gera um descrédito para quem está fornecendo para o grande magazine. E aí imagine você, transportadora, sendo culpado por um grande magazine não comprar mais de um fornecedor, né, do teu cliente. É complicado, tá? Então, de novo aqui o cálculo ele é simples, ele é o total dos agendamentos cumpridos dividido pelo total geral dos agendamentos. Então aqui no exemplo nós temos 59 agendamentos entregues no prazo e de um total de 62. Temos o percentual de 95,16% de agendas entregues. Parece um índice bacana, 95%, né? Mas e aqueles 5% que eu não consegui entregar? O quanto de multa pode ter gerado, né? O quanto de transtorno pode ter gerado entre fornecedor e cliente por não cumprir um prazo, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês eram esses indicadores. Se vocês, transportadoras,
acompanharem esses indicadores, implementarem. Claro, pode sair mais indicadores daqui, tá? Mas se você conseguir acompanhar e chegar num índice bacana desses 6 indicadores, eu tenho total certeza que o seu nível de serviço, né, que você vai oferecer para o cliente, ele vai ser de excelência. Bom pessoal, e o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e fica o canal aberto para que vocês, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de assuntos ou se quiser saber um pouco mais a fundo sobre qualquer tema, mande aqui para mim que eu tenho o maior prazer em montar esse vídeo para vocês. Novamente obrigado e até um próximo vídeo.